Agora, no caso de Ribeirão Preto, nessa estiagem que atinge o país todo, né, deixa várias cidades em alerta. Mas por que Ribeirão Preto não há risco de racionamento? Ô Gustavo Batista, Franca teve que dobrar o poder de captação para conseguir levar mais água, não só do Rio Canoas, não só do Pouso Alegre, mas também, acho que o Gustavo está sem meu contato, vamos tentar restabelecer o contato com ele, né? Mas só para você entender, vou falar de Ribeirão Preto e vai explicar o porquê que Ribeirão Preto não precisa de racionamento. Franca tinha só o Canoas. Eu estive semana passada no Canoas, raso, não tem praticamente pouca água, pouquíssima água. O Carlos Martins, nosso morcego, foi lá comigo. A situação é assustadora. E aí teve que fazer um investimento, né, que demorou, mas saiu depois de muitos anos, agora captando água do Sapucaí para evitar uma crise hídrica na segunda maior cidade da nossa região. No caso de Ribeirão Preto, o Gustavo Batista agora me ouve, ele vai explicar por que Ribeirão não sofre como Barretos está sofrendo, por exemplo, com essa crise hídrica, casas sem água por longos dias ou até por horas. Gustavo, conta pra gente. Vamos lá, Valentim, né? Apesar de toda esta seca, né? Esse período de estiagem, umidade relativa do ar lá embaixo, a cidade de Ribeirão Preto não enfrenta um racionamento de água, né? E por causa disso eu vou conversar aqui com o secretário da Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, o Antônio Carlos de Oliveira Júnior, que vai trazer mais informações para a gente, né? Antônio Carlos, a falta de água que acontece em Ribeirão Preto não é consequência de um racionamento. Boa tarde. Não é um racionamento. A falta de água que tem em Ribeirão é uma intermitência devido a algum problema que teve num poço, num rompimento de rede, onde o sistema tem que ser paralisado para fazer a manutenção. Então, é isso que acontece pontualmente em alguns bairros da cidade. Isso aconteceu, inclusive, recentemente em 2 bairros, por exemplo, City Ribeirão e no Cristo Redentor. Isso. Na City Ribeirão nós tivemos uma empresa terceirizada, foi colocar um poste, acabou rompendo a nossa rede, não foi avisada a Saerp, e aí até fazer a manutenção, desligar o sistema, houve essa paralisação no abastecimento de água. O Cristo provavelmente também deve ter sido algum pico de energia, onde a bomba desliga, mas lá é detectado rapidamente, a gente foi lá e já voltou a normalizar. E apesar de tudo isso, não vai faltar água em Ribeirão Preto? Não vai faltar água. A gente tem investido muito no sistema, temos colocado novas redes, novos reservatórios, mais uma ou 2 semanas, novos reservatórios de 2 milhões de litros de água estarão operando. Temos colocado novas bombas com mais potência, boosters. Tivemos mais de 400 mil litros por hora sendo melhorado o abastecimento da cidade. Agora, é importante a população também informar, né, a Secretaria quando existe algum tipo de problema para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. Sim, toda vez que tiver uma falta d'água, a população vê que tem uma rede rompida, água vazando, é importante ligar no 0800 115 0115 e informar para poder a gente mandar uma equipe e realizar a manutenção. Então, a população é fundamental para ajudar a Saerp a manter a água em Ribeirão Preto. Apesar de ter água, é importante a população também se conscientizar a respeito do uso consciente, né, desse bem que é tão precioso para a gente. Vamos falar um pouco a respeito também, Antônio Carlos, a respeito de como que está o consumo de água e como que a população pode consumir de forma consciente. Ribeirão já tem um consumo de água muito elevado. Nós consumimos aproximadamente 273 litros por dia por habitante de Ribeirão. É uma média muito alta para os padrões aí, falando que a ONU fala que com 110 litros você já poderia sobreviver, mais do que os 180 litros por habitante, que é a média nacional. Então, Ribeirão, por ser quente e seca, há um consumo maior. Então, a gente precisa da população nos ajudar para poder diminuir esse consumo, principalmente nessa época de calor que nós estamos enfrentando, que pode chegar até 20% acima aí do consumo. Evitar lavar carro, evitar lavar calçada, tomar banhos rápidos, desligar o chuveiro na hora de ensaboar, para poder a gente economizar a água. Isso também vai ser bom para a população, que vai diminuir também a conta de água. Então, diminuir o consumo de água é fundamental para a gente passar esse tempo aí de seca que a gente tem enfrentado. A gente mostrou a situação da cidade de Barretos, tem também a cidade de Araraquara, que enfrenta também um problema parecido em termos de racionamento. São cidades que sofrem com o desabastecimento porque captam de forma superficial. Ribeirão Preto conta com
famoso aquífero Guarani, água subterrânea, Antônio Carlos. E diante de tudo isso que tem acontecido, a Prefeitura de Ribeirão Preto também estuda, como aconteceu em Barretos e outras cidades, realizar novamente, né, a multa de pessoas que não consomem de forma adequada a água. Isso já aconteceu alguns anos atrás na cidade. Nós temos aí, todas as cidades que têm a fonte também manancial superficial sofrem com esse problema. Ribeirão Preto é só, como você disse, é somente o aquífero, a gente retira a água lá do aquífero Guarani, então a gente abastece a população. Nesse momento que nós não temos essa previsão de racionamento em Ribeirão, porque nós estamos tirando água, colocando, investindo em reservatórios, novas adutoras, bombas mais modernas, não tem essa previsão para a gente fazer qualquer lei, né, que seja penalizar o usuário. O que a gente está querendo fazer é conscientizar a população, conscientizar do uso racional, não lavar calçadas, carros, banhos rápidos, para diminuir esse consumo e evitar qualquer problema de desabastecimento. Qualquer dúvida, qualquer denúncia, então, novamente, telefone da Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. Qualquer problema no abastecimento da cidade, problema de vazamento de água, problema de esgoto, é importante a população ligar no 0800 115 0115. É gerado um protocolo, tem a data e isso a gente consegue controlar com as equipes para poder buscar a solução para o problema que vai ser apresentado pela população. A população é um fiscal, uma extensão de uma fiscalização nossa. A gente não tem gente para correr os 1.500 quilômetros que nós temos de redes na cidade, então é importante que a gente tenha a população ao nosso lado nesse momento de seca em Ribeirão Preto. Secretário, a gente vai agora passar lá para o estúdio. O Tiago Valentim tem uma pergunta para o senhor, Tiago. Qual que é a pergunta que você tem aqui para o secretário Antônio Carlos, Valentim? Olha, primeiro agradecer ao secretário, receber a nossa equipe, né, todo o pessoal do SAERP. É muito importante nesse momento ouvir autoridades que estão ligadas diretamente a essa questão dos problemas hídricos, das crises, né, hídricas que acontecem em várias cidades e aqui na nossa cidade não é diferente. Agora, Gustavo, se fala muito em perdas na rede. O SAERP trabalha para tentar diminuir realmente esse número alto de perdas. Isso existe em Ribeirão, esses escapes no meio do caminho, e o SAERP trabalha para tentar diminuir essa perda, porque infelizmente, né, nesse caso, Ribeirão tem muita água, tem o aquífero Guarani, mas na hora de chegar até a torneira, isso se perde em uma grande quantidade pelo caminho. O SAERP tem essa informação, tem esse dado? O Valentim pergunta a respeito das famosas perdas, né, na distribuição de água. A gente, inclusive, até divulgou, se não me engano, no ano passado, um balanço que a Secretaria de Água e Esgoto tinha realizado e diminuiu, mas essas perdas ainda são grandes na rede de distribuição da cidade. Isso. Oi, Valentim, boa tarde. Realmente ainda são grandes para níveis que a gente quer alcançar. A gente lembra que lá quando nós assumimos a prefeitura aqui, as perdas eram em torno de 61%. Hoje ela está em torno de 43%. Principalmente porque a água nossa sai das bombas e vai direto para as casas. Isso gera uma pressão enorme no sistema. Hoje nós estamos já com 6 reservatórios construídos, um já funcionando, aparafusado, 2 milhões de litros de água. Vai ter mais 6 ainda que está saindo em licitação brevemente, para poder a bomba jogar para o reservatório e o reservatório sair por gravidade. Com isso, a gente invertendo essa posição de que antes era 70% em marcha, ligando essa direta, diminuir pelo menos uns 30% em marcha, a gente vai achatar essa questão da perda, vai diminuir bastante. E vamos lembrar apenas, Valentim, que 43% de perda não significa 43% de vazamento. Significa também que nós temos perdas que são no hidrômetro. Então você tem perda por vazamento e perda por submedição. Todos os nossos poços têm um medidor lá, um hidrômetro que sai. Então você faz essa conta e vê o que você consumiu. Então você tem tanto vazamento como a perda do hidrômetro, que pode estar parado, está adulterado ou ter um problema que ele quebrou ao longo da vida útil dele. Então nós temos a nossa meta aí até o final do ano que vem, na hora que o sistema todo já estiver implantado com esses novos reservatórios, é chegar em torno de 25% a 30%. Dessa forma a gente conseguir preservar também com investimentos públicos, que são importantes, a água. Sim, um grande nosso, hoje talvez o maior que tenha problemas de vazamento seria as regiões mais antigas, Central, Vila Virgínia, Campos Elíseos, Vila Tibério.
Nisso nós temos aí, que está aprovado com o governo, 20 milhões de reais para trocar toda a rede do centro. Nós trocamos da rede dos corredores, onde foi a Barão do Amazonas, Visconde de Inhaúma, Florencio e Lafayette. Ali a água já está funcionando normalmente, já tem um abastecimento. Antes tinha uma precariedade, agora funciona. Então a gente viu que se a gente trocar essa rede do centro, a gente vai ter bastante diminuição nessa perda. E aí são os investimentos que são necessários ao longo aí de mais alguns anos para poder tirar os problemas desses bairros mais antigos e diminuir o vazamento. Mais uma vez o telefone, secretário, para a gente dar para a população, denúncias, né? Quem flagrar também desperdícios é importante, né? Ligar para você. Sim, é sempre importante, como eu disse, a população é uma fiscalização nossa, ajuda a gente estar na cidade toda, nós não temos funcionários para tudo isso, então a população é importante, a hora que vê algum vazamento de água, algum problema em algum hidrômetro, alguma coisa, ligue no 0800 115 0115, registre o protocolo que a gente vai atrás para tentar resolver o problema. Muito obrigado. Conversei com o secretário da Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, Valentim, e tá aí, né? Ribeirão Preto não vai ter racionamento, não está faltando água, mas claro, é importante todo mundo se conscientizar em utilizar de forma consciente, né, este bem que é tão precioso para todos nós. Voltamos com você, Valentim. A gente não vive sem água, não tem jeito. Obrigado, secretário. Obrigado, Gustavo Batista. Ao vivo aqui no Balanço Geral, a grosso modo, só para tentar exemplificar, você imagina um galão de 10 litros e pelo menos 4 litros, quase a metade do galão é desperdiçada, não chega até a torneira, ou quando chega tem essas perdas no meio do caminho ou até na medição do hidrômetro, como o secretário do SAERP acabou de explicar, tá? Todo cuidado é pouco. Para fechar, passando pela rua esses dias, eu vi uma dona de casa lavando o portão da casa dela, né? Ela lavava o portão, eu fiquei pensando, por que ela tá lavando o portão? Jogando água no portão, esfregando, tá? Jogando água, né? Aí vai pra calçada, aí varre a sujeira com a água em um momento que não chove há 6 meses. Gente, pelo amor de Deus, temos que colocar a mão na consciência também, né? Se souber usar, nunca vai faltar, porque se faltar, aí o bicho vai pegar.